Boa noite. Eu estava com o microfone fechado. Ah, Prof, oi? a Moara mandou avisar a senhora que ela está fazendo uma ressonância, que ela teve uma do ombro. Tá. Moara. Ok. Moara. Tá, então hoje é 21 de outubro de 2021. Estamos aqui com a Priscila, com a Chayane. A Moara avisou que está fazendo um exame. Eu acredito que já passaram-se 13 minutos, dá para a gente iniciar a aula. E aí o pessoal que vai chegando, se eu não escutar entrar, lamento, né? Mas assim, ou alguém me chama que daí eu consigo liberar para entrar, porque às vezes eu estou empolgada na aula, eu acabo não escutando, tá? Se alguém precisar entrar e eu não estiver fora do e-mail da universidade, me chamem daí, por favor, tá bom? Como eu já falei, hoje, 21 de outubro de 2021, vamos para nosso penúltimo mês de aula, né? Então, agora a gente já vai indo para a parte final de perícia e da parte teórica a gente está terminando e depois nós vamos começar com os cálculos. Hoje já vocês vão ver algumas questões de cálculos que a gente precisa utilizar, certo? Mas ainda a gente tem alguma coisa de teoria que a gente precisa verificar. E como eu sempre falo para vocês, sempre que eu posso e que eu tenha algumas perícias, algumas coisas, ou alguns fatos que já passaram, o que eu estou fazendo algum laudo, eu comento com vocês. Claro, eu não vou comentar nomes, não vou comentar lugar, não vou comentar nada específico, mas os casos para ver aonde se aplica, né, o que está sendo aplicado, ou coisas que acontecem dentro da perícia que às vezes a gente jamais imagina que possa acontecer, tá? Então, semana passada também eu deixei o vídeo para vocês, a aula gravada, espero que vocês tenham olhado um pouquinho ou analisado algumas questões. E hoje, no final da nossa aula, nós vamos ter umas questões também que precisam ser respondidas, né? Então, porque é muita parte teórica, não dá para a gente deixar tudo só para o final. Então, a gente tem que fazer algumas atividades complementares à parte prática que eu comento para vocês, ok? Então, nós temos a análise técnica, mais uma análise científica que forma o procedimento da perícia contábil. Então, essa análise técnica é o conhecimento técnico do perito contador, baseado no conhecimento científico, que é o que vocês estão adquirindo agora, neste momento, a gente forma um procedimento de perícia, tá? Então, nessa parte técnica ainda, o que nós temos que entender? Dentro da parte técnica, quando nós estamos fazendo algum cálculo, fazendo alguma análise, nós sempre estamos baseados num conhecimento científico, porque nós não trabalhamos com eu acho. O acho não existe, né? Então, nós temos que ter essa base técnica, cálculos, a forma técnica, a forma de analisar, mas sempre baseado numa análise científica ou num conhecimento científico que daí forma um procedimento de perícia contábil, certo? E depois nós temos, com esse procedimento de perícia contábil, né, que a gente vai fazer, vai aplicar análise técnica, análise científica, vai dar o procedimento da perícia contábil, ou seja, te dar habilidades para desenvolver os cálculos, para desenvolver a análise, para fazer tudo o que é necessário dentro dessa perícia.
Quando você chega aqui, daí está apto para fazer um laudo pericial contábil. O que é esse laudo pericial contábil? Tem toda uma teoria que explica, que eu já passei para vocês, mas o laudo é o momento que vocês trazem, é como se fosse um resumo, é o momento que vocês trazem toda a estrutura da perícia que vocês fizeram, todos os achados técnicos e científicos que foram encontrados naquele processo, tá? Ou seja, digamos que tivesse que fazer cálculos, tá? Cálculos. Aí, com todo esse conhecimento técnico e científico, vocês chegaram num cálculo, aplicaram os cálculos, e agora no laudo é a cereja do bolo, tá? Ou seja, a conclusão de todo aquele trabalho que foi feito, todo aquele trabalho técnico e científico que foi feito. Digamos que eu tenha 7 ou 8 anexos. O que são esses anexos? As planilhas de cálculos, a gente tem que enumerar elas. A gente chama de anexos, porque o anexo é aquilo que é muito importante, que não pode ficar fora do laudo, não pode ficar fora do processo, mas também ela é técnica, são coisas técnicas aí dentro daquelas planilhas e que a gente tem que trazer para uma linguagem compreensível de pessoas que não são técnicas na área, né? E aí se chama de laudo pericial contábil, que é assim onde a gente usa uma linguagem formal, né? Uma linguagem culta, para explicar tudo o que aconteceu lá dentro dos anexos. Porque o juiz não é da nossa área contábil, e nem os advogados. Então, a gente vai fazer esse laudo. Aqui, deixa eu ver. Eu não tenho nenhum aqui. Aqui, por exemplo, se eu mostrar para vocês, tem uma planilha, tá? Eu vou tirar os dados aqui, tem uma planilha, onde eu tenho vários cálculos aqui que eu realizei. Mas depois, neste laudo, eu vou ter que dizer o que eles representam, um número que chega aqui no final, aqui embaixo, o que ele representa, como que eu cheguei nesse número. Então, aqui é matemático, é técnico, científico, e aí eu vou fazer o laudo final, explicando para as pessoas que não são da minha área ou da nossa área, entenderem como que a gente chegou àquele resultado. Tá? Nunca no achismo, a gente não acha, eu acho que esse número é isso. Não, a gente não acha nada, a gente tem que ser enfático naquilo que a gente está falando, mas baseado em conhecimentos técnicos e científicos, tá? Nunca no acho que é. E aí tem os mecanismos de análise da perícia, que são os procedimentos da construção da perícia em si, né? Então, nós temos esse artigo 464, que é o exame e avaliações. O que é? Eu pego o processo, eu faço o exame de todo ele e vou fazer as avaliações, né? Baseado nisso, eu vou fazer uma análise científica, ok? E nessa análise científica, eu tenho uma margem de contribuição e outras métricas. O que é essa margem de contribuição? É meu conhecimento que eu trago neste papel, e ao qual eu utilizo outras métricas. Métricas são coisas de medir, de calcular, de fazer, de como eu cheguei naquele tal dado, tá? E ainda, essa análise científica tem a observação, que a gente faz, né? A indagação e a interpretação. Então, eu faço uma observação em cima dos dados que eu encontrei e eu também posso fazer algumas perguntas, tá? Eu posso ser indagado
E também, nesse sentido, eu posso dizer assim, eu estou lendo um processo aqui, poxa, mas como que isso aconteceu aqui? Tá? Eu estou fazendo uma indagação para mim mesmo. Como que isso aconteceu? Bom, aí eu vou ter que estudar e fazer a interpretação do que aconteceu aqui. Nesta semana, eu fiz um orçamento de um processo e daí eu precisava entender o que estava acontecendo no processo. Tá? E aí eu fiz algumas indagações para mim, de, poxa, mas por que isso ocorreu? Por que isso está acontecendo? E aí depois eu fiz a interpretação do que estava acontecendo, né? Eu fiz a indagação, inclusive para mim mesmo, fiz a interpretação do que era que precisava ser feito e, baseado nisso, eu fiz o meu orçamento. Tá? Que o orçamento a gente apresenta para o juiz e, por sua vez, ele coloca no processo e fica disponível para as partes. Tá? E também, dentro de todo esse processo aqui, nós temos as indagações, que elas vêm, que são os quesitos, que lembram que eu falei para vocês? Os quesitos são perguntas que as partes fazem para o perito responder. Isso se chama dos quesitos, tá? Então, são indagações que eu tenho que interpretar e a interpretação que eu preciso fazer e eu preciso responder elas, tá? Agora, se eu não souber responder uma pergunta, eu vou ter que pesquisar até eu achar alguma lei, alguma coisa que me dê suporte para aquela interpretação que eu estou fazendo, certo? Ou também, se a indagação não está clara, ou ela tem algum objetivo, que às vezes as pessoas são muito espertas, elas fazem algumas indagações para confundir o perito, para induzir o perito a outros dados, tá? Então tem que prestar muito atenção nisso. Mas as indagações são sempre perguntas que são feitas, tá? Que se faz. Então, nós temos alguns métodos alternativos para as práticas periciais, tá? Então, muitos são os métodos que a gente pode utilizar para fazer o nosso trabalho pericial. São muitos mesmo, né? Que aí vocês vão ver agora em seguida, que é contabilidade, que é entrevista, que é documento, que é prova pericial, né? Prova pericial são documentos que são anexados no processo para o perito verificar. Ou tem casos que são muitos documentos que são fora da sede do perito, aí o perito tem que se deslocar até o local da empresa para poder averiguar documentos contábeis ou algumas coisas, notas que estão guardadas há muito tempo, alguma coisa desse gênero, tá? Então, isso são métodos alternativos para a gente fazer uma perícia. Aí vocês podem me perguntar assim, professora, mas aquelas perícias de assistência judiciária gratuita, de R$ 400, eu preciso viajar, eu preciso pagar transporte, pagar pedágio, pagar hotel, não sei mais o quê. Bom, eu me nego a viajar com uma perícia judicial gratuita. Eu posso até colocar no processo, fazer algumas análises, fazer o que é possível, mas eu nunca viajei por este valor. Nunca, eu me nego. Eu digo, olha, por este valor é impossível atender e ir até a empresa. Aí eu solicito ao juiz que a parte que está solicitando isso, que me forneça transporte ou alguma coisa, ou um subsídio para mim poder ir até o local, porque não tem como a gente receber R$ 400, sabe Deus quando, e ainda ter que tirar dinheiro do bolso no momento para viajar, para cobrir todos esses custos, não é inviável, né? E o juiz vai entender isso com certeza, e não pode, né?
Aí eles têm outras formas que eles vão, daí já não é mais problema do perito, né? E aí nós temos os métodos tradicionais, que é o método de contabilidade comparada. Então, quando eu falei para vocês também que a gente pode pedir balanços, no caso de empresas, tá? A gente pede balanços, a gente pode pedir livros diários, livro razão, o que, digamos que eu não estou entendendo alguma coisa que tem no balanço, porque o balanço ele já é sucinto, né? Um DRE mais ainda. Aí eu quero ver os livros contábeis e as notas que deram origem àquela contabilidade, aqueles lançamentos. Então, isso a gente faz um comparativo com documentos que são apresentados e com os que deram origem a esses documentos. E também nesse método de contabilidade, se for uma empresa, dependendo do que está sendo perguntado, a gente pode solicitar balanços para fazer uma análise dos últimos tempos, para ver o que está acontecendo dentro da contabilidade, se a gente consegue, com aquela lupinha do perito, encontrar algumas questões que possam ser respondidas ou que estejam obscuras, né, para o juiz e para uma das partes. E tem o método indutivo, né, axiomático, é aquele que você induz que seja aquele, você induz que pode estar acontecendo aquilo. Então, nesse método indutivo, bom, eu acho, neste momento, que eu estou falando, eu com meus processos, né, e com os dados que eu tenho aqui. Bom, eu, pelo meu conhecimento, isso daqui eu posso induzir, né, ou deduzir que possa ter acontecido isso, tá? Então, por isso que a gente vai pedir os documentos para comprovar. O método de estudo de caso comparativo, compartilhado com a investigação documental e de campo. Então, aqui, quando eu digo investigação documental, a gente faz uma investigação de documentos, como eu já vinha falando aqui, e de campo, o que acontece? Digamos que seja algo assim que você tenha que ir em loco para verificar. Um exemplo que aconteceu foi com uma empresa de maçãs, ao qual ele pediu para o perito ir até o pomar e verificar quantos pés de maçã tinha por hectare, por alguma coisa do gênero. Eu me neguei a fazer isso. Eu disse que não era trabalho de perito para fazer essa averiguação. Porque ali, então, eu indiquei um perito na área de agronomia, que eu não tinha competência para mim, porque daí eles queriam saber quantos pés tinha por metro quadrado, por não sei mais o que, eram umas coisas assim. Ah, não, me poupe, né? Daí eu não fui fazer. Então, este que é o comparativo com documentos que eles apresentavam que tinham um certo custo de produção por hectare, né, por bens, por uma série de questões, e que eu tinha que ir no local e verificar. Aí me lembrei também que tinha que verificar se efetivamente dentro daquele barracão cabia tantos bins. Aí né, imagina, eu não tenho como, eu sou da área de contabilidade, eu não sou da área tem pessoas que são da área de contabilidade e que conhecem essa parte de estoque, quantos bens cabem num pavilhão, quantos bens, né? Não, eu não tenho habilidade para fazer isso e eu realmente disse, ó, não tenho essas habilidades, não me compete e acredito que não é minha área, né?
sugiro que seja indicado profissional assim, assim da área. Os métodos indutivo e dedutivos, como auxílio de investigação pericial, né? Então, aqui ainda a gente tem o indutivo e o dedutivo, né? Que a gente utiliza os dois. Um tu vai você pela indução que você tem daquilo e o outro pelos dedutivos com auxílio da investigação mesmo. Aí se faz a investigação propriamente dita. Imagina assim, um perito é aquela pessoa que anda com uma lupa no meio das coisas, como se fosse, né, imaginário, buscando alguns pontos obscuros dentro de uma situação. Dentro de uma situação e que você tem que descobrir a verdade sobre ele. Depois nós temos um outro método de análise comparativa. Né? A gente pode comparar uma situação com outra. Vamos lá. O exemplo da aplicação para determinar o valor de intangíveis. Aqui, eu lembro que no começo do ano, do semestre, quando eu comecei a dar aula para vocês, eu disse que eu tinha pego uma perícia que uma das partes, um sócio retirante, estava solicitando a sua retirada e ele queria, digamos assim, lá em 2000, antes de 2000 ainda, acho que foi em 1997, ele colocou R$ 10.000 na empresa. E hoje ele dizia que a empresa, por exemplo, valia R$ 500.000 a parte dele. Né? Aí ele pediu que era para ser feita a avaliação dos ativos intangíveis da empresa. Poxa, aí eu tenho algumas coisas que depois vou mostrar logo abaixo, como encontrar os ativos intangíveis. Tá? Aí eu fui verificar tudo que a literatura diz que é para ser feito nos ativos intangíveis, como que é avaliado, o que compõe os ativos intangíveis, né? A empresa não tinha nada disso. Nada, nada, nada. Não sabia nem a rotatividade dos funcionários deles. Então, como que eu vou medir os ativos intangíveis da empresa? E aí você se debruça em literatura e buscando situações que tu tem que achar, está na tua mão, né? E, por exemplo, não é todas, quando as empresas estão na Bolsa de Valores, é mais fácil, ou é fácil fazer isso, né? Que lá você mede tanto, a empresa tem tantas ações, no valor de tanto, vale tanto, ok. Digamos que tem 100 ações de R$ 10.000 cada um, ok, está feito ali. A pessoa tem 5.000 ações, está feito muito fácil. Agora, quando não tem, é complicado fazer isso, tá? Depois eu vou chegar com mais detalhes ali, que vocês vão ver o porquê que daí eu elenquei todos os itens de um por um, né? E aí eu fiz entrevista em loco, que isso se chama entrevista de campo, que foi isso aqui, investigação documental e de campo. Aí eu fui na empresa, contabilmente, de ativo intangíveis não tinha nada registrado. Daí eu fui a campo, fui na empresa, tá? E fui todos os requisitos que a lei diz para ser considerados ativos intangíveis, eles não tinham nenhum. E aí, como que eu vou dizer que a empresa não tem valor nenhum? Aí tem todo um jogo de cintura também para dizer, porque tu não pode milindrar a situação, né? Então, e aí eu fui buscando tudo na literatura, formas, e colocando ali, olha, foi perguntado se tinha isso, não tinha, se tinha isso, não tinha, né? E todos os itens eu fiz uma planilha, então isso a gente conclui que não tem como fazer avaliação dos ativos intangíveis da empresa, e também tem a legislação que as cotas de capital social, elas não são corrigidas. Elas não vão acompanhando, porque são cotas.
né? Não é um salário mínimo, é tudo dividido em cotas, tá? E a legislação também não permite que seja avaliado ou atualizado o valor. Ele só pode aumentar de valor se os sócios colocarem mais capital social. Mas 10 mil vai ser sempre 10 mil. Capital social sempre vai ser 10 mil. Não interessa se teve inflação, se não teve, tá? Então, isso é uma coisa que não, capital social, só se é ampliado com o aporte de mais dinheiro dos sócios, alterando o capital social, senão não muda. O método de sistemas matemáticos, que daí é o que a gente utiliza e que dão suporte para nossos cálculos, né? Para fazer amortização de débitos, para colocar os juros. Então, essas são as várias formas que o perito trabalha, né? Então, tu precisa trabalhar com todas essas daqui, perito contábil, estou falando de contabilidade. Pois tem outras áreas de perícia que não é o caso. Mas aqui para nós, finalizando, né? Com métodos dos sistemas matemáticos, que são o que a gente precisa fazer os cálculos. Nesses sistemas matemáticos, daí tem que ver no processo os juros que o juiz determina, qual é o sistema de atualização correção dos valores, né? Por exemplo, para a empresa privada tem um tipo de correção, para empresas públicas tem outro tipo de correção, certo? Então, por exemplo, para as empresas privadas, a gente usa o índice de atualização, 98% das vezes é pelo IGPM. Isso é o índice de atualização do valor. Já os juros, também 99% das vezes é juro simples e não juro capitalizado, tá? E é 1% o juro legal permitido. Desde 26 de junho de 2009, o juro legal permitido é 1%. Então, esses são os dados com que a gente se utiliza, né? Então, pelos métodos de contabilidade que eu falei aqui, que eu passei a parte teórica, que eu fui explicando tudo ali adiante, né? Claro que eu não vou ler isso aqui tudo para vocês. Então, o método de contabilidade comparado, segundo o Ronk, esse autor, né? A comparação com o que é feito na contabilidade, quando você vai avaliar, se eu quero avaliar uma empresa no Brasil e fora, eu tenho que avaliar pela mesma norma, tá? Eu posso fazer a comparação com a mesma norma. Por isso que as normas brasileiras de contabilidade, normas internacionais de contabilidade, e a perícia trabalha com as normas internacionais de contabilidade, tá? Então, ela sempre tem a premissa de trabalhar com confrontações, né, dos sistemas contábeis relacionados entre si, né? Então, sempre faço uma comparação e vejo e analisado algumas coisas que estão dentro, né? Produzidos meios de condições distintas que estão dentro da própria contabilidade, tá? Então, tem aqui uma parte de literatura para vocês depois olharem, ok? E aí também nós temos esse outro autor, que ele diz que o método indutivo, esse método toma por diretriz o paradigma de um axioma, ou seja, uma verdade reconhecida sem afastar a semântica. É um brocado aqui, é uma norma que gera teorias e teoremas e compreende os seguintes passos ou ações: observar os fenômenos, analisá-los, estudar e ver a relação lógica que existe no que está sendo discutido dentro desses processos. Então, assim, quando eu falo para você... Só um pouquinho. Quando eu falo para vocês que eu sofri muito no começo, porque eu ficava lendo o processo inteirinho.
todas as partes dos advogados, tudo, 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 tudo. Só um pouquinho. Tem alguém que não está conseguindo? Alguém chamou para entrar? Não estou vendo. Acho que já conseguiu. Então, tem que observar todos os fenômenos. Então, eu estava falando, né? Que eu ficava assim, gastava muito tempo lendo as defesas dos advogados. Aí, quando eu lia o advogado de uma parte, eu dizia, não, a pessoa está 100% certa. Quando eu ia ler a outra, eu digo, não, mas essa também está certa, né? Então, eu fui entender que eles têm um paradigma dentro deles de deixar essas questões prolixas e cada um está defendendo o seu lado. Aí, até eu descobri que eu só precisava entender o que o processo se tratava e ir para as partes aonde os juízes estavam falando. Porque se você é perito do juiz, você tem que ver, porque o juiz já faz um resumo do processo, do que houve das duas partes ali, então você já vai ler o resumo no que o juiz escreveu. Então, a gente isola essas partes, né, e a gente faz a interpretação. Então, quando você lê o processo no começo, tu tem que ler para ver do que se trata, né? E aí tu faz as tuas interpretações e né, baseado naquele conhecimento teórico e científico, tu faz as tuas interpretações e começa o teu trabalho e vai atender as normas que o juiz está pedindo, que ele está dizendo. Qual é o juro que é para aplicar, qual é que não. E aí não compete a você dizer se tal pessoa tem razão ou não. Compete a encontrar como é que eu vou dizer? A solução para um problema que tem ali. Então, ninguém tá chegando a um acordo de tal situação, de nenhuma das duas partes estão chegando a um acordo. Aí entra o perito para fazer todas essas análises que eu já falei e mostrar que efetivamente aconteceu isso. Né? Então, aí que eu fui ver que era muito mais fácil do que ficar lendo tudo. Né? Então, por isso que tem sempre aquelas questões, né? A quantidade, a qualidade, conhecer as circunstâncias, conhecer os fenômenos, as relações que existem entre toda essa parte complexa, né? Aí entra questões econômicas, jurídicas, ecológicas, tecnológicas, científicas, entra uma série de coisas que a gente precisa trabalhar com eficiência e com eficácia. Quando eu falei ali que eu precisava fazer uma investigação de campo também, né, a investigação documental e de campo, aqui também tem como é que eu vou dizer, os autores que defendem como que é isso, né? Então, a perícia contábil por excelência é praticada tendo como universo um caso específico, ok? Tem um caso ali que está sendo brigado. Um estudo de caso, né? Na opinião dessa pessoa. Então, seria como se a gente estivesse fazendo um estudo de um caso que nós temos ali. A gente chama assim, estudo de caso de uma empresa. Então, assim, o estudo de caso é algo direcionado, você vai estudar só aquele assunto ali, só aquele tema ali. Então, você vai se aprofundar o máximo que você puder, tudo que você puder, naquele estudo de caso, para depois chegar naquele laudo que eu falei lá atrás, e né, sempre baseado nessa investigação pericial. Nós somos os investigadores na parte pericial. E nós, como peritos contábeis, vamos trabalhar sempre na área de contabilidade, né? Então, como a gente chama, é um estudo de caso com investigação documental e de campo. Para os que chegaram depois, que eu estava falando que eu tive que ir numa empresa,
para poder avaliar o intangível dela, e eles não tinham nada dos quesitos, das questões que nós vamos chegar depois, e aí, né? E aí isso me deu garantias de fazer a produção, a prova pericial, né? Então, foi baseado no conhecimento, nas teorias dos autores e tal, o que precisava ser avaliado, e eu produzi a prova pericial de que, né, a empresa em si era aquele valor das cotas da pessoa e não tinha como ele estar reivindicando outro valor. Os métodos indutivos, né, e dedutivos como auxílio da investigação pericial. O método, eles são caminhos opostos, né? Então, o método indutivo e dedutivo fazem o caminho oposto, enquanto o método indutivo parte de casos específicos para tentar chegar a um universo, o que muitas vezes leva a uma generalização indevida, né? Então, neste caso aqui, é muito comum, num processo, chegar a generalizações, assim, algo assim fora do comum. Aí eles aproveitam e colocam tudo ali. Não é assim. Então, nós temos que saber definir esses pontos, né? E atender o que especificamente está sendo tratado neste processo. Porque se vocês tiverem oportunidade um dia, existe processos que são pensados em outros. Ou seja, digamos que A entrou na justiça contra B por algum motivo. Vamos pegar aqui um exemplo muito comum. Uma pessoa entrou na justiça contra o banco porque tinha juros, né, abusivos. É o que é assim, 99% das vezes é isso que acontece, que as pessoas fazem, tá? Mas, enquanto essa pessoa entrou na justiça por causa dos juros abusivos, o banco entrou na justiça contra a pessoa por estar inadimplente. Aí você já viu que tem dois processos, né? O primeiro, e aí gerou o segundo. E aí isso se chama de processos apensos. E aí tem processos que eles vão muitos anos, e acontecem coisas assim, que daí não tem nem como juntar tudo isso. Então, eles fazem um processo apenso, que é um resumo de todos os outros, tá? Para você tentar entender, porque o emaranhado de informações ali dentro, às vezes, é tão grande que dá um tico e teco na cabeça da gente, a gente não consegue pegar o fio da meada, tá? Os argumentos dedutivos estão correlatos, corretos ou incorretos, ou as premissas sustentam de modo completo a conclusão, né? Então, aqui, neste caso aqui, nós temos que encontrar o que é o correto efetivamente. Então, por isso, quando eu digo para vocês assim, ó, esqueçam o que os advogados estão discutindo. Ali é um problema deles. Nós precisamos entender qual é o motivo que eles estão discutindo. Tá? Qual é o motivo? O restante, olha, às vezes, um motivo dá uma página, e eles escrevem 10, 20, 30 páginas. Então, eu entendo o motivo, está ali, e depois ignoro o restante, tá? A outra parte vai se defender e é aquele rolo. E aí tu só vai entender, ler o que o outro falou, que esse falou, entender, bom, o processo é isso, então eu esqueço processo dedutivo, processo indutivo, esqueço aquelas premissas assim de eles ficarem, né, te pressionando. Eu tenho que entender os fatos, entender como é que eu vou compreender as questões e trabalhar em cima delas com certeza do que eu estou fazendo. E aí que nós chegamos agora naquela parte, né, que eu fiz, e tenho mais um processo que eu peguei essa semana, que tenho que avaliar o intangível de uma empresa, tá? Neste caso aqui,
o método de análise comparativo, exemplo de aplicação, para determinar o valor de intangível de uma empresa. Então, existem vários fatores metodológicos para mensurar intangíveis, entre eles merece especial atenção. Um estudo, né, desenvolvido para a determinação do valor do capital intelectual. Essa questão sofreu grande impulso em meados de 1990. Foi quando começaram a avaliar o capital intelectual. O que é o capital intelectual? São as pessoas que estão dentro da empresa e o quanto essa sabedoria dessas pessoas que estão ali geram de capital para a empresa, de inovação, de produtos novos. Isso se chama de capital intelectual. Mas como medir esse capital intelectual? Tem, assim, eu não vou entrar aqui no mérito para vocês hoje, mas para medir o capital intelectual tem várias maneiras, várias fórmulas, várias coisas que precisam ser observadas, tá? Porque o capital intelectual, ele está desde 2012, ele é opcional para lançar nos balanços da empresa, como intangível, tá? Então, ele é opcional por enquanto, só que as empresas estão perdendo um grande aporte de valor não medir, porque tu tem que medir. Aquilo que não é medido não existe, tá? Então, não adianta eu dizer, eu tenho todos os meus funcionários têm curso superior, têm especialização. Aí, o que esses funcionários te trazem dentro da tua empresa, todos com um curso superior, com especialização, dentro da minha empresa? O que eles te produzem disso? O que eles te dão de novo, de diferencial das outras empresas? O que eles têm de diferente? O que ele me gera de valor? O que a minha empresa se torna mais competitiva que a outra, baseado nesses funcionários, tá? E aí tem aqui tem um trabalho desenvolvido, pioneiro, né? Um trabalho pioneiro, foi com esse autor, em 1994, numa empresa sueca, no ramo de seguros e serviços financeiros. Foi a primeira vez, tá? Experiências relatadas também por essa outra pessoa, em cujo relatório divide o capital intelectual em dois grandes grupos. Veja bem, o capital intelectual das empresas é dividido em dois grandes grupos. O capital humano não pode ser negociado, é aquilo que eu estou falando. Eu não tenho como vender um funcionário meu. Né? Aí a gente vê assim, isso, o intangível, neste caso, já, né, se a gente for pensar, claro, na época da escravidão, vendiam escravos, né, entre os senhores feudais lá. Mas o capital humano não pode ser negociado. Não tem como eu reter uma pessoa dentro da minha empresa ou negociar minha pessoa com outra empresa. O funcionário é meu, o capital humano é meu, da minha empresa. A hora que ele não quiser mais ficar, paciência, eu estou perdendo muito, mas ele está indo para o meu concorrente, com certeza, né? E aí, com certeza, ele vai ganhar muito mais, ou financeiramente, ou de adicionais, sabe-se Deus como. Então, mas o capital humano não é negociado. E o capital estrutural pode ser vendido. Então, o que é? O intangível está dividido em dois grupos, o capital humano e o capital estrutural. Então, o estrutural é toda a parte estrutura da empresa e o humano é tudo humano, mas não é pessoas. É o que essas pessoas produzem dentro da empresa. E agora vocês vão entender, quando passar adiante, o porquê que eu justifiquei que não tinha como avaliar aquela outra empresa, né? Então, aqui, como eu falei, o capital humano inclui, além da capacidade individual dos seus trabalhadores, em combinar conhecimentos e habilidades para inovar e realizar suas tarefas, os valores da cultura, né, segundo os valores e culturas e a filosofia da empresa. Então, esse é o capital humano. Tá? Então,
a capacidade individual dos seus trabalhadores de combinar conhecimentos e habilidades. O capital estrutural é o que fica na empresa quando o funcionário vai embora. A pessoa é demitida, ela deixa, trabalha seu computador, sua mesa, ou sei lá, suas coisas que trabalham, ficam todas lá. Os bancos de dados, né, essas coisas, patentes e marcas, demais ativos de identidade e natureza. Isso fica dentro da empresa. Se eu tenho uma marca registrada, que uma dessas pessoas aqui conseguiu e tal, mas ele vai embora, mas a marca fica, ele não leva a marca com ele. Então, isso são as questões. E aí, eu voltando na questão que eu estava falando. Como que eu vou avaliar o capital humano dessa empresa se eles nem sabiam qual é que era o conhecimento das pessoas que tinham passado pela empresa dele nesses últimos anos e nem o que eles tinham hoje? E nem o quanto que cada uma daquelas pessoas que passaram foi rentável para a empresa. Eles não tinham esse conhecimento, né? Aí o capital estrutural aqui, o que a empresa ficou? Os móveis, né? Isso daqui. Patentes não tinha, marcas também não, né? Ativos idênticos de natureza não tinha nada disso, ok? E aí tem esse autor aqui que ele diz do modelo, né, que ele fala do modelo estatístico, mostrando adiante, né, para demonstrar uma parte de como o capital intelectual ele está dividido em três, né, com os componentes. Ele tem seus componentes dele que ele está dividido em três, certo? Então, aqui, por exemplo, nesses dois itens aqui, eles não tinham nada, a não ser a questão de hardware que eles tinham lá, o software, né, de controle, e nada mais que isso. E aí, o que eu vou dizer? Não tem nada disso daqui. Eu tenho que busquei na literatura e justifiquei que não tinha como medir isso da empresa, porque não tinha questões. Mas aí também nós temos outras questões que a gente pode, que precisam ser medidas, né? Voltando aqui, ó. Como é que eu vou medir isso daqui? As competências dos trabalhadores. Qual era a competência de cada um deles? Eles não tinham essas competências aqui, nem sabiam qual era a escolaridade do pessoal que trabalhou dentro da empresa deles. Ah, fulano me parece que tinha isso, mas me parece. Mas você tem algum dado, algum registro, alguma planilha? Não tem nada, tá? A estrutura interna, patentes, conceitos, modelos administrativos, aí se tinha algum sistema administrativo de informática que eles faziam esses controles, eles não tinham. Tá? Uma estrutura externa. Eu perguntei qual é que era a relação com os clientes e fornecedores, a marca, a reputação da imagem da empresa. Eles tinham esses dados aqui, eles sabiam quanto que a empresa era diferenciada das demais empresas do mesmo ramo, eles não conheciam, né? Eu perguntei se eles tinham uma relação de clientes fiéis que compravam todo mês, de fornecedores, né? Se eles tinham alguma disso, não tinham. Aí, pensando na classificação, né, dos relatórios, eu observou que o modelo de Skib é possível perceber o que pode ser, né? Então, ele diz que ainda tem algumas questões, né, neste modelo que ainda pode ser, né? Mensurando contabilmente, ainda é o que não pode, né? Aí ele fala, mensurando contabilmente é o que não pode. Também, vocês são da área de contabilidade, com certeza trabalham algumas empresas, é prática, e não adianta a gente dizer que não, que as pequenas e médias empresas não utilizam a ferramenta contábil como um fator gerencial, porque ainda está na cultura dessas pequenas e médias empresas para não pagar imposto.
Tá? É essa que é na cabeça. Então, eles perdem um monte de coisas aqui que não vão para a contabilidade e que, no momento que você precisa fazer uma avaliação de ativos intangíveis, o balanço ele só é feito para o governo ver. Aí ele não te serve para uma análise, para uma avaliação de ativos, não te dá suporte para isso, tá? Principalmente porque a gente sabe que no Brasil, as únicas empresas que colocam ações na Bolsa de Valores são as de capital, as empresas de sociedades, né? São as SAs. As que são obrigatórias de divulgar os balanços. As empresas limitadas não têm obrigação, não colocam, e aí não tem como a gente medir isso, né? Como que eu vou medir? Como eu falei para vocês, a minha empresa tem 10 mil reais, sendo R$ 1.000 cada ação, eu tenho 5 mil, outro sócio tem 5 mil. Como que eu vou dizer que 5 mil de 1.900 e não sei quanto é diferente de hoje, sendo que a legislação contábil não permite você fazer a avaliação do capital social. O capital social sempre vai ser aquele, né? Então, não tem como eu fazer isso. Mas aí também tem algumas coisas que a gente pode fazer um comparativo com empresas do mesmo ramo. Mas eu preciso ter esses dados aqui. Se a empresa tiver esses dados, eu posso fazer um comparativo com as empresas do mesmo ramo para fazer a perícia. Oi? Mas digamos, nesse valor dessa empresa naquela época, não tem como fazer por porcentagem, digamos? O que? O capital social? É. Não, porque assim, ó, o capital social, vamos assim imaginar, ó, você e eu constituímos uma empresa, você não deve ter nem nascido em 1990, tá? Eu e você constituímos uma empresa, eu coloquei 10 mil, você colocou 10 mil. Hoje, o capital social da empresa continua sendo 10 mil. Se eu quero sair da empresa, ou você me dá os 10 mil, ou eu coloco outra pessoa que ela vai entrar com 10 mil também. A pessoa compra meus 10 mil, né, das cotas da empresa, ele não muda, sempre vai ser 10 mil. Enquanto nós dois estivermos trabalhando na empresa, nós dois estamos, só se um dia que a gente resolver assim, nossa, mas eu vou ter que aumentar esse capital social da empresa. Então, a gente faz uma alteração de contrato e aumenta o capital social da empresa. A gente coloca mais dinheiro e aí você informa. Não, agora o capital social dessa empresa vai ser 20 mil. Então, ela tem um capital social de 20 mil. Isso se chama um aporte de capital social, né, dos sócios. Porque os sócios podem emprestar dinheiro para a empresa, pode fazer coisa, mas o capital social ele não muda e ele não é corrigido. Eu acho errado. Porque de 5 mil em 1900, um exemplo que eu peguei aqui agora, 5 mil em 1990, tu comprava XY coisas, né? Hoje você compra menos X do que se comprava em 1990 com 5 mil. Então, Beatriz, na minha opinião, eu acho que ao menos deveria ser corrigido pela inflação ou por algum índice, porque tudo a gente corrige, né? O débito você corrige, né? O que você pagou, você corrige pelo IGPM, mais os juros legais desde 26 de junho de 2009, né? Se eu não me engano, 2009, tá? Você corrige e o teu capital social fica sempre o mesmo. Aí, neste caso, como essa pessoa estava pedindo o intangível da empresa, né? Não tem como medir, entende? Não é uma empresa assim que é a marca, ou aquela marca, ou, né, sabe? Não tem.
Não tem nada. E para medir, tem que ter esses requisitos que eu mostrei para vocês. Era isso que você tinha. Quem que me perguntou? Que eu não vejo. Eduardo? Eduardo? Era Sim, isso, sim, era Eduardo? isso. Aham. Aí fica difícil, né? É, fica difícil. Aí, esse autor aqui, como é que é o nome dele? Ô, professora, Oi, você libera o bate-papo ali pra gente digitar o nosso nome na lista já de está na presença? hora? Meu Deus! Deixa eu só terminar, só uma parte aqui, só esse slide aqui, tá? Eu já libero, tá? Meu Deus do céu. Tá, então aqui, por exemplo, aqui, ó. Aí a teoria diz, e aqui tem os autores que dizem aqui embaixo, tá? Que eu posso fazer um comparativo com empresas do mesmo ramo. Mas desde que tenha aquelas, né, ações comparando com o valor de outras empresas no ramo. Por exemplo, então aqui, ó, no ramo farmacêuticos e serviços de saúde, componentes eletrônicos, alguns exemplos aqui, tá? Serviços de informática. Então, imagina-se, hipoteticamente, que no balanço a empresa tinha R$ 100. E na fonte de mercado de ações, a empresa desse ramo aqui era 380. Então, eu tenho uma diferença, esse 380 menos o que foi apresentado no balanço, então a minha empresa teria cada ação R$ 280. Tá? E assim cada uma delas, né? Então, sempre tu pega o balanço, a fonte de mercado de ações, né, na Bolsa de Valores, quanto que está valendo cada ação de cada ramo de atividade, e tu faz essa diferença. Então, isso aqui, baseado nisso daqui, né, faz essa diferença, faz esse cálculo, tá? Então, é o que tem no balanço, o que tem o mercado de ações, né, na Bolsa de Valores, menos isso aqui é a diferença de ativos intangíveis. É o que teria de ativos intangíveis essa empresa. Alguma dúvida aqui? Aí que só mais. Eu só vou passar esse aqui e a gente já termina, tá? Só essa marca aqui. Então, por exemplo, o valor de mercado de uma empresa visível e os 3 ativos intangíveis, tá? Tem o patrimônio visível, que é a contabilidade, ativo tangível menos a dívida visível, são umas formas, a estrutura externa, as marcas, as relações com clientes, fornecedores, imagem, enfim, o que a empresa é vista lá fora, né? Eu tenho a estrutura interna, a organização gerencial, estrutura legal e os sistemas, enfim, o que você tem dentro da empresa, e as competências dos funcionários, escolaridade, experiência. Então, aqui a gente forma os ativos intangíveis. Né? Aqui a gente forma, né, que se chama de o ágio sobre o preço das ações. Então, aqui você forma os ativos intangíveis dessa empresa. Tá? Então, aqui também tem como é que eu vou dizer, os autores ali para vocês, tá? Eu aqui não vou deixar porque eu teria que explicar cada um, tá? Então, isso aqui fica para a semana que vem, ok? Vou liberar para vocês. Deixa eu só colocar aqui onde eu parei. No slide 18. Ok? Tá aqui. Ok. Aqueles de semana passada eu fiz o print da tela de vocês que estavam aqui, assim como hoje. Se eu fizer o print da tela, eu tenho a relação de presença de vocês, tá?
E depois que vocês preencherem, se alguém quiser ficar ali, eu volto à apresentação e continuo com a aula daí. Tranquilo, Professora, professora. Eduardo, Iago. Bom, quem quer falar antes? o Eduardo. Fala. Eu ia dar boa noite. Ô, professora, e eu ia perguntar para a senhora referente ao trabalho. É para a gente encaminhar algum e-mail, alguma coisa para a senhora com o trabalho, ou vamos anexar em alguma plataforma no Unimestre? Tem que, depois que ele estiver pronto, vai ter que ser apresentado para a universidade. Vai ter o dia para ser apresentado na universidade. Ainda não tem o dia? Eu tive reunião semana passada. Porque a maioria do pessoal é de fora, daí eu, por exemplo, sou de fora, não sou da cidade de Lages, também daí para programar, né? Se eu não me engano, é no final do mês ai, meu Deus, de novembro, mas eu tenho que ver a data, tá? Agora eu não quero mentir para vocês, porque eu não tinha várias coisas que foi anotado e várias datas, eu não quero mentir para vocês, tá? Mas Ok. eu vou providenciar. A Amanda disse que vocês também tinham recebido um e-mail, não receberam? Não lembro de ter recebido, professor. Tá. Eu vou verificar o e-mail dela e alguém poderia me pedir, que daí eu passo no e-mail e aí vocês replicam? Pode ser. Ou querem que eu coloque aonde? No material da sala virtual? Pode ser também, professora. Lá é melhor. Lá no arquivo? Uhum. Tá, ok. Tá bom. Ok, obrigado. Tá bom. Então, eu, da minha parte, eu tinha mais aula ali hoje, mas eu não sei como é que... Acho que falei demais hoje. Daí fica para a semana que vem, tá? Aí, semana que vem, nós temos atividade também, que eu tenho o link ali para a gente fazer as atividades. Mas para fazer as atividades, eu tenho que terminar a aula de hoje, senão fica faltando. Não, tranquilo. Tranquilo? Certinho, professora. Boa noite. Boa noite, boa semana. Amanhã é feriado para mim. Opa, coisa boa. Mas eu tenho aula na pós com vocês aí da FACVEST amanhã. Tchau, professor. Até mais. Tchau, boa semana. Tchau, tchau.